Então, turma, eu falei em sala, eu queria ter mostrado esses GIFs aqui rodando, né? Eu mostrei lá em sala para vocês. Relacionar um fenômeno periódico com as ondas, porque a onda é um fenômeno que se repete. E a maneira de traduzir esses fenômenos em linguagem matemática é desenhando uma onda. Matematicamente falando, uma função seno ou uma função cosseno. Então a gente fez a descrição temporal da onda, então eu defini o período, uma grandeza chamada período, e defini uma grandeza chamada frequência. Então o período é o tempo total dividido pelo número de oscilações, e a frequência é o número de oscilações dividido pelo tempo total. Então frequência é o inverso do período. Frequência se mede em Hertz, cujo símbolo é Hz. Outra unidade é rotações por minuto. A gente já viu como transformar um no outro. A unidade em Hertz multiplica por 60 para ter rotações por minuto. Ou rotações por minuto divide por 60. Então a gente fez esses dois exercícios em sala. E beleza. Então agora eu quero fazer uma descrição espacial da onda. Então tá aqui, a aula começa aqui agora, ó. Gostaria que você desenhasse esse formato da onda aí no seu caderno. Então você imagina que essa onda é a onda em uma corda ou uma aproximação da onda na superfície da água. E a primeira definição é uma coisa chamada comprimento de onda. É uma expressão muito comprida, né? Para você escrever comprimento de onda. Então a gente vai usar um símbolo. Este símbolo é a letra grega lambda. Você sabe desenhar uma lambda? Ela tem um tupete aqui, ó. Tá vendo? Você pega um Y, vira de ponta cabeça, só que aí fica um tupete ali. O comprimento de onda pode ser entendido como a distância entre uma crista e a outra crista adjacente, entre duas cristas consecutivas. O que é uma crista? Uma crista é essa região mais alta da onda aqui, certo? Então eu tenho duas cristas desenhadas. O comprimento de onda é a distância desta crista até esta crista aqui. Então se você vier com a régua e medir essa distância aqui, você mediu um comprimento de onda. Esse aqui é um lambda. Então quando você informa o lambda, você está caracterizando a onda. O lambda, na verdade, é a distância entre quaisquer duas partes idênticas e sucessivas da onda. Então, por exemplo, eu marquei esse primeiro ponto vermelho aqui nessa crista. Que distância eu tenho que andar para que a onda repita a figura? Olha só, eu preciso andar até a crista da frente, porque a partir dessa crista aqui da frente, a figura se repete de novo. Lambda é o comprimento para a onda voltar a se repetir. Então eu não preciso marcar apenas de um pico, né, de uma crista até outra crista. Pode ser também de um vale, o vale é a parte mais baixa da onda, até o próximo vale. Não só isso, eu vou marcar esse ponto aqui agora. Ó. Olha para a tela aí. Esse ponto aqui. Quando é que a onda começa a se repetir a partir desse ponto? Quando ela vai lá em cima e volta? Na verdade é depois que ela foi lá em cima e voltou, não é? Eu vou marcar de azul. Ó. Vamos pegar esse ponto. A partir de qual ponto agora aqui na frente ela começa a se repetir? Vamos dar um exemplo. Pode ser o ponto A, pode ser o ponto B. Opa, isso aqui é um B. Pode ser o ponto C e pode ser o ponto D. O que você acha? Então aqui a resposta é o ponto C de cavalo. A partir do ponto C aqui que eu tinha desenhado, que é esse cara aqui, a figura volta a se repetir, não é? Olha bem, então esse comprimento aqui também é lambda. Então essas distâncias são todas iguais nessa figura. A onda ela é completamente simétrica. Inclusive cada crista é igual a cada vale, só que de ponta cabeça. Tá, todo mundo entendeu aí o lambda? Próxima definição. É chamado de... Cadê? Amplitude da onda. É uma definição muito importante, tá? Deixa eu colocar o lambda aqui que eu não tinha notado. Lambda. Amplitude da onda. Eu vou usar o verde. A amplitude de uma onda, que a gente chama, usa a letra A, é a distância entre o ponto médio até uma crista ou até um vale. Tá, então o ponto médio é essa linha tracejada aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o ponto médio ou ponto de equilíbrio.
É o meio da onda, é a linha que divide a onda no meio. Então o que é a amplitude? É a distância dessa linha até a altura máxima, até o ponto mais alto da crista. Então isso aqui é uma amplitude. Mas também a distância dessa linha até o ponto mais baixo. Também é uma amplitude. Então aqui também, ó, as amplitudes são todas iguais. Você pode medir qualquer crista ou qualquer vale. Uma oscilação completa da onda significa ela completar uma crista e um vale. Ou seja, caminhar um comprimento de onda. Então fica a pergunta para vocês. Quantas oscilações completas essa onda desenhada aí realizou? Então eu vou contar. Primeiro, aqui tem um vale e uma crista. Então aqui tem uma oscilação. Não é, ó, um vale e uma crista. Até aqui. Agora aqui mais um vale e uma crista. Então duas oscilações. O que é que tem mais aqui? Tem mais um vale. E acabou a onda. Pô, então quantas oscilações ele deu? Duas oscilações e meia. Faltou uma crista aqui, não é verdade? Duas oscilações e meia. Então quantos comprimentos de onda tem aqui? 2,5 lambda. Um exercício aqui, um exemplo. Temos aí duas ondas. Essas duas ondas têm a mesma velocidade. Então é como se estivesse andando uma do lado da outra ali. E aqui vamos fazer um verdadeiro ou falso aqui, só para ver qual que é a afirmação correta. O que você acha? Essas duas ondas possuem a mesma amplitude e o mesmo comprimento de onda? Amplitude não, mas o comprimento de onda é o mesmo. O comprimento de onda é o mesmo. Então a distância de uma crista até a outra é a mesma para as duas. Então o que você tem que fazer? Você tem que contar quadrado mesmo. Aqui, por exemplo, o lambda da primeira é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 12 quadrados. O lambda da segunda, se você contar, vai dar 12 quadrados também. Então o comprimento de onda da primeira, nossa, aquilo ali é um lambda, é igual o comprimento de onda da segunda, beleza. Só que a amplitude não. A amplitude da primeira onda é 2 quadrados. E a amplitude da segunda onda são 4 quadrados. Então, isso aqui é falso. As amplitudes não são iguais. Agora, a onda 1 possui comprimento de onda maior. Não, isso aqui também é falso. Possuem iguais comprimentos de onda e amplitudes diferentes. Pois isso aqui é verdadeiro. Possuem amplitudes iguais. Não, é falso. Tudo que você afirmou é incorreto. Não, isso aqui é falso também. Tá, agora esse aqui você tem que tomar cuidado, porque agora aqui eu vou misturar a questão da aula passada, que tem a ver com o tempo. Olha só que pergunta estranha, pergunta esquisita. Ele vai te dar essa figura e pede para você calcular a frequência e o período da onda. Só que o que está desenhado aí não é a onda espacial, é a evolução temporal da onda. Você tem que ler a escala. E a escala aqui está a escala do tempo. Significa que para essa onda ser produzida, levou-se 1 segundo. Então você está vendo a quantidade de oscilações que foram produzidas no período de 1 segundo. Vamos começar pelo período. Então, período é igual o tempo total de oscilação, vamos colocar aqui um tempo total, dividido pelo número de oscilações. Mas se eu quero o período da onda, é importante eu pegar o tempo total que ela ficou oscilando e dividir pelo número de oscilações naquele período, naquele intervalo de tempo, não é? Então o símbolo do período é T. O tempo total, vamos considerar do começo até o fim, então 1 segundo. E aí eu pergunto para vocês, quantas oscilações você está vendo aí na tela nesse período de 1 segundo? Então essa combinação crista e vale é uma oscilação. Então vamos contar. Eu vou começar por aqui, ó. Eu tenho uma crista e um vale. Então aqui deu uma oscilação. Aqui tem mais uma crista e mais um vale. Aqui deu 2 oscilações. Aqui tem uma crista e mais um vale. 3 oscilações, tá. Vamos juntar os pedaços agora, ó. Aqui, vou até pintar de outra cor. Aqui eu tenho um vale.
Então eu tenho 3 oscilações e meia até agora, só que tem 2 pedacinhos aqui. Você está vendo que tem metade de uma crista aqui e metade de uma crista aqui? Se eu juntar as duas, eu tenho uma crista inteira. Então, no fundo, esses 3 pedaços combinados me dão mais uma oscilação, não é? Vocês concordam comigo? Então eu tenho aqui 4 oscilações. Então, se você fizer essa divisão, isso vai me dar um período de 0,25 segundos. Eu descobri que cada oscilação é produzida em 0,25 segundos. Agora, para eu descobrir a frequência da onda, eu inverto o período, faço 1 dividido por t, que é 1 dividido por 0,25. Isso aqui vai dar 4 Hz. Ou seja, 4 oscilações em 1 segundo. Tudo bem? Tranquilo aí? Vou dar 5 minutos para você pensar nesse exercício aqui. Então, o comprimento de onda. Você está vendo que cada tracinho mede 1 centímetro. Então, o comprimento de onda vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. Então, 8 centímetros o comprimento de onda da onda. O período, a gente vai ter que fazer a conta. O trem de ondas propaga-se ao longo de uma corda. A figura a seguir representa a corda 8 segundos após o início do movimento. Então, se eu quero o período, eu vou pegar esse tempo total, 8 segundos, e contar quantas oscilações aconteceram nesse período. Então, aqui tem 2 oscilações. Certo? Então, um período de 4 segundos. Agora, frequência. Item C, a frequência é o inverso do período, então 1 sobre 4. Isso aqui é igual a 0,25 Hz. O item D de dado agora. D de dado. A amplitude. Bom, a amplitude você vem aqui, divide a onda no meio. Divide a onda no meio e conta quantos quadrados até chegar no pico. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, a amplitude igual a 4 centímetros. Então, o item A está aqui, né? O item A é 8, o item D é 4. Agora, o item E é a velocidade da onda. Então, por exemplo, assim, velocidade. Então, velocidade é distância dividido pelo tempo. Certo? Então, que distância que você vai pegar? Eu vou pegar esse ponto aqui até o último ponto aqui. Eu vou pegar essa distância. Se você olhar para essa distância, isso aqui vai dar 16 centímetros. Quanto tempo levou, né, para a onda caminhar essa distância? 8 segundos, que é o que está no exercício, para produzir toda essa figura. 8 segundos. Então, a velocidade da onda é 16 dividido por 8, 2 centímetros a cada segundo. Essa aula aqui a gente devia ter feito na segunda-feira, né? Mas a gente ficou conversando sobre outros assuntos. Então esse aqui é o final daquela aula. Agora eu vou começar a aula de hoje. O nome desta aula é a equação fundamental da ondulatória, que nada mais é do que a equação da velocidade, relacionando frequência com comprimento de onda. Tá, vou te dar a equação aqui. A equação é essa. A velocidade da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência dela. É o famoso V é igual a lambda vezes F. Essa equação a gente acabou de usar. Só que como a frequência é o inverso do período, né? Lambda dividido por T ou lambda vezes F. Muito importante esses detalhes. Ó. O nome de cada grandeza, comentários sobre eles. No primeiro comentário, a velocidade de uma onda só depende do meio onde a onda se propaga. A velocidade da onda não depende de quem produz a onda, ou seja, da fonte geradora. Só depende do meio. Isso não é óbvio. Você pode bater do jeito que você quiser na água. Pode bater do jeito que você quiser. As ondas que você produz sempre se afastam de você na mesma velocidade. Independente se você bate rápido, devagar, troca a pessoa. Você tira o Guilherme da água e coloca o João, por exemplo. Aí o João começa a bater na água também, igual um maluco assim. As ondas se afastam do João
com a mesma velocidade que se afastava do Guilherme. Porque só depende do meio. Qual é o meio nesse caso? É a água. Certo? Só se você mudar as propriedades da água, senão a onda não muda. Vocês entenderam a ideia? Agora um comentário com relação à frequência. A frequência só depende da fonte, não depende do meio. Agora aqui sim, você pega o Guilherme e o Guilherme dá um grito. Dá um grito aí, Guilherme. Obrigado, pronto. Então tem uma frequência aí no A dele. Aí você troca a fonte, certo? Aí é o João. O João, dá um grito aí. Obrigado, Salles. Então são frequências diferentes, o A do Guilherme e o A do João. Só que os dois gritos caminharam no ar. A frequência de cada grito é diferente, mas a velocidade com que a onda se propagou foi sempre a mesma, que é a velocidade do som. E o comprimento de onda agora? O comprimento de onda aí complica, porque o comprimento de onda depende dos dois. Depende do meio, depende da fonte. Se você mudar o meio, mudar a fonte, esse cara sempre vai mudar. Deixa eu fazer uns comentários. Então, primeiro, a velocidade da onda depende do meio, onde a onda se propaga. Então aqui tem uma tabela com vários exemplos. Ó. Por exemplo, o som. Eu só estou falando do som, beleza? Quando o som se propaga nos gases, como por exemplo o ar, ó, a temperatura de 20 graus Celsius, a velocidade é de 343 metros por segundo. Quando o som se propaga num líquido, que é o equivalente a você gritar debaixo d'água, olha só aqui, ó, água, a velocidade do som sobe para 1.400. É quase 1.500 metros por segundo, cara. 1.500 metros por segundo. É 1,5 km por segundo. Essa é a velocidade do som na água. E dentro de um sólido, por exemplo aqui, o alumínio, a velocidade do som é maior ainda. 5.100 metros por segundo. E aqui do lado tem o índio. O som se propaga mais rápido pelo sólido, é isso que o Anael falou. Então, em resumo, ele vai ouvir o som das pessoas caminhando, vamos supor assim, dos cavalos ou do trem chegando, antes de uma pessoa que não encostou o ouvido no solo. Perfeito? Então ele faz isso para ouvir o som mais rápido. E aqui embaixo tem uma figura do violão, né? A figura do violão, apenas para dizer que quando eu mudo a tração, quando eu aperto a corda ou eu afrouxo a corda, certo? Eu mudo a estrutura da corda, eu mudo a tensão na corda. Então eu mudo a velocidade da onda na corda também. Beleza? Então, tracionar o meio, mudar a densidade do meio, mudar a temperatura do meio, isso implica em mudar a velocidade da onda. O índio não faltou nenhuma aula de física na tribo dele. Isso aí eu tenho certeza. A frequência da onda depende da fonte. Então só uma figura, só para ilustrar bem rapidinho. A gente brincou com o laser verde. O laser verde aqui ele está atravessando 3 meios. O ar, a água e o vidro. E ao atravessar esses 3 meios, a cor dele não mudou. Ou seja, a frequência não mudou. O que é que mudou quando ele atravessou esses 3 meios? A velocidade dele, mas a frequência não. Para o caso da luz, beleza? Agora a gente vai falar de uma forma mais científica, porque até então a gente estava falando das cores, a cor violeta, a cor vermelha, a cor verde, beleza? Daqui para frente, como a gente sabe que a luz é uma onda, a gente vai falar em frequência e comprimento de onda. Então cada cor possui uma frequência diferente. Consequentemente, um comprimento de onda diferente. Então, aqui está um resumo para você. Ó, vamos pegar 3 cores principais. A cor violeta, que está numa região do espectro, está num extremo. A cor vermelha está no outro extremo. E o verde é a cor central. A frequência da cor violeta é de 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Isso é muito alto. A frequência da luz vermelha é 5 vezes 10 a 14 Hz. E a frequência da luz verde está mais ou menos ali no meio, é aproximadamente 6 vezes 10 a 14 Hz. É importante você saber isso aqui. Mais importante ainda é você saber que a frequência da vermelha é menor do que da violeta.
Então, quando você imaginar a luz violeta, você tem que imaginar ela oscilando muito rápido. Quanto mais oscilações ela tem, menor é o comprimento de onda, você está vendo? A distância de um pico até outro é menor. Agora a vermelha não, a vermelha tem menos oscilações, então o comprimento de onda é maior. Fica claro isso para vocês? Então uma coisa é o inverso da outra. A violeta tem maior frequência, mas tem o menor comprimento de onda. A vermelha tem a menor frequência e tem o maior comprimento de onda. E o último comentário é este, ó. O que é essa unidade aqui no final? 600 o quê? Newton metro. Não é Newton. O final você acertou, é metro. Mas o que é esse N? O Anael acertou, ó, nanômetros. Esse N aqui, o N antes do metro significa nano. Nano. E ele é o símbolo de uma potência de 10. Ele significa 10 elevado a menos 9. Então, escrito de outra maneira, aqui existe um comprimento de 600 vezes 10 a menos 9 metros. Tudo bem? Aqui 500 nanômetros. Isso aqui é 500 vezes 10 a menos 9 metros. E o 400 também, né? 410 a menos 9 metros. Aí eu pergunto para você, então agora eu vou fazer a pergunta. A luz branca entrou e aí saiu aqui do outro lado, né? As três cores. Por que esse fenômeno acontece? Índices de refrações diferentes para cada cor dentro do vidro. Se o índice de refração é diferente para cada cor, a velocidade de cada frequência, vamos falar em frequência, de cada frequência aqui dentro é diferente. Então você tem um atraso, então abre o espectro. Agora, fora do prisma, vamos supor que eu estou no vácuo. Qual que é a velocidade de cada frequência no vácuo? 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, mesmo elas tendo frequências diferentes, todas as cores possuem a mesma velocidade, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo no vácuo. Então, são esses números aqui que eu usei para calcular cada comprimento de onda. E eu usei a fórmula V igual a lambda vezes F. Coloquei os números aqui para calcular o lambda. A velocidade é sempre a mesma, mudou a frequência, mudou o lambda. Isso tudo vai estar na tarefa, cara, para você fazer contas com a velocidade da luz e tal. Vamos fazer esse aqui e depois eu deixo você fazer o próximo. Então, numa corda, uma fonte realiza um movimento vibratório com frequência de 10 Hz. Então, a frequência de oscilação dessa onda é de 10 Hz. Belíssimo. O diagrama mostra a onda em um determinado instante, ou seja, alguém tirou foto da onda, certo? Alguém tirou uma foto, está aqui a foto. Qual é a velocidade dessa onda? Perfeito? Então olha para os eixos, ó. O eixo X está medido em centímetros e o eixo Y também. Então você tem a onda definida no espaço, é uma dimensão espacial aqui. Então como é que eu vou calcular a velocidade dessa onda? Você pode usar a fórmula. Basta colocar o lambda e multiplicar pela frequência, que é 10. Qual que é o lambda dessa onda aqui? Vamos ver. Eu vou fazer em azul. O lambda dessa onda é a distância de uma crista até a próxima crista. Ou a distância que a onda volta a se repetir. Perfeito? Então, se você olhar aí a distância de uma crista até a outra crista, né, então começa no 2, termina no 10. Essa distância de 8 centímetros. Passar para metros, 0,08 metros. Então eu vou multiplicar por 0,08. É o meu lambda, beleza? Então velocidade igual a 0,8 metros por segundo. Então, Rayane, eu passei por uma questão de sistema internacional. Se você não tivesse passado, a tua resposta seria: você teria usado 8 centímetros vezes a frequência que está em hertz. Então isso aqui daria 80 centímetros por segundo. Sugiro passar para metros, tá? Sugestão, para não ter problema. Vamos para o próximo.
Na figura, vemos uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 30. Então, aqui ele já te deu a velocidade, 30. Tá. Então, a figura é uma onda no espaço. Então, você vai conseguir calcular o comprimento de onda. Certo? E ele te pergunta isso, qual que é o comprimento de onda e qual é o período das oscilações. Tá, então vamos com calma aqui. Ele te deu um comprimento muito estranho, que é o comprimento dessa crista até esta outra crista aqui. Isso aqui é o lambda, essa distância de 30. O lambda é a distância de um vale até o próximo vale, ou de uma crista até outra crista. Então, 30 centímetros equivalem a 2 lambdas. Ó. Lambda e lambda, entendeu? Então, na figura, 2 lambdas é igual a 30. 1 lambda apenas mede 15 centímetros. Todo mundo viu isso? Todo mundo tinha visto isso? Presta atenção, hein? Então, primeiro, beleza. Beleza. Agora, ficou mais fácil. Vamos calcular a frequência, pode ser? Então, utilizando a equação da velocidade, V é igual a lambda vezes F, vamos calcular a frequência. Então a velocidade é 30, o comprimento eu vou passar para metros, 0,15, e a frequência é F. Então a frequência é 30 dividido por 0,15, 200 Hz. Eu vou inverter e descobrir o período. Então o período é 1 sobre a frequência, então é 1 sobre 200, que é igual a 0,005 segundos. E aí, o que vocês acham? Tranquilo? Este é um problema que está na lista, eu peguei ele da lista para resolver ele em sala aqui com vocês. Aqui a gente tem 2 gráficos. Eu quero que vocês leiam esse daqui e tentem fazer vocês. Vamos ver, esse aqui é da FUVEST. Então, por que tem essas 2 figuras aqui? Com a figura da esquerda, você descobre o comprimento de onda da onda. Porque é uma figura espacial, você está vendo essa figura no aquário. Tem uma grande diferença. Essa figura da esquerda você vê no aquário. E o comprimento de onda, você vai contar a distância desse pico até o próximo. Você fez certo? Essa distância aqui, então, é de 5, 10, 15, 20 metros. É um belo aquário, hein? Poxa vida. Tudo bem, né? Todo mundo calculou o lambda aí. Lambda é igual a 20 metros. Eu preciso de outra informação para calcular a velocidade. Eu preciso da frequência. Lembrando, eu estou usando essa fórmula. V igual a lambda vezes F. Então lambda eu tenho. Agora a frequência eu vou para o outro gráfico. Esse gráfico é o gráfico de uma boia que está oscilando para cima e para baixo enquanto a onda está passando, entendeu? Oscila para cima e para baixo. E aí você mede o tempo para a boia subir, descer e voltar para a posição de equilíbrio. Você entendeu o problema? Ó, daqui até aqui, 10 segundos de duração. Não é um espaço isso aqui, é a duração do tempo. 10 segundos. E quantas oscilações a boia realizou? Uma crista mais um vale? Uma oscilação. Então qual que é a frequência? Uma oscilação dividido pelo tempo. Uma oscilação em 10 segundos. Ou seja, 0,1 Hz. Né? Então qual é a velocidade? Velocidade vai ser igual a 20 vezes 0,1. Isso aqui vai me dar 2 metros por segundo. Alguma pergunta, meus queridos alunos? Queridíssimos, vamos ver se está todo mundo aqui. Victoria Garcia Campos. Manda um coração aí. Ó, a Victoria tá aí, ó. Muito bom, hein? Sem perguntas. Tem perguntas? E quem é que eu não chamei? Quem é que eu não chamei? Keitiane. Oi. João Pedro. Você tá aqui, João Pedro? Ó, o João Pedro aí. Muito bem. E a Amanda. Eu não tinha chamado a Amanda. A Amanda não se manifestou ainda. Ó, a Amanda tá lá. Tudo bem, Amanda? A Amanda tá com problemas técnicos. Então tá. Então era isso. Obrigado, Amanda. Estão todos aí. Tchau. Valeu. Falou, gente. Tchau, professor. Falou.